Olá, enfermeira! Seja muito bem-vinda a mais um episódio. Eu sou a Aline Del Corvo, sou também enfermeira e consultora materna infantil. E hoje eu vim especialmente aqui abordar o seguinte assunto com você. Enfermeira que lida com óbitos, né? Que já não aguenta mais lidar com esse perfil de paciente, com esse perfil de atendimentos, né? Como que a gente faz, então, para driblar essa dificuldade, né? Se inclusive somos julgadas no momento que a gente faz esse tipo de desabafo, né? Ué, você não é enfermeira? Né? Como se você fosse obrigada a não sentir, não é assim? Então, seja muito, muito bem-vindas. Eu, Aline Del Corvo, ensino enfermeiras como você a triplicarem a renda da hora trabalhada atuando com mães e bebês. Por isso que aqui, ó, vocês observam que tem bebês, tem mamas, tem copinho de amamentação, né? Porque aqui também eu ensino de forma online mães a amamentarem os seus bebês, sim, consultorias de amamentação online. É uma prática muito comum hoje em dia. E eu utilizo dessas ferramentas e outras que estão aqui nos armários, né, para ensinar as mulheres através da consultoria de amamentação online e tantos outros serviços que eu também executo, que se você tiver interesse em saber, me siga aqui nas redes sociais e também através do perfil da Maternitá, que é a minha empresa, para conhecer melhor um pouquinho aí sobre o meu trabalho também. Então, seja muito bem-vinda. Saiba que você não está sozinha. Eu sei que é difícil, né? Você compartilhar com um colega de trabalho esse seu sentimento, né? Porque a partir do momento que você se forma enfermeira, parece que você não pode sentir absolutamente nada com relação à sua atuação, né? Você precisa se adaptar em todo e qualquer setor. Você não pode dizer que X setor você não tem familiaridade, né? E isso é muito ruim, porque a nossa categoria ela não é unida, né? Quando você faz ali, você tenta fazer um pequeno desabafo com relação ao que você sente, com relação a... Você até tenta entrar em determinado assunto e você percebe que você tem que se calar, né? E aí é muito difícil, eu senti muito isso também no momento em que eu precisei sair do banco de leite, do alojamento conjunto, qual eu atuava. Na época da pandemia, os setores infantis no hospital que eu trabalhei por 8 anos como enfermeira e 2 como auxiliar de enfermagem. Os setores materno-infantis, eles fecharam e eu tive que ser remanejada para o pronto-socorro, sala de emergência, os pacientes de Covid entubados. E para mim foi uma péssima experiência, porque bem na ocasião os meus sogros estavam entubados com Covid-19, ambos inclusive faleceram. Então foi um pesadelo, uma confusão, né? E por mais que a minha diretoria, assim, tivesse uma sensibilidade, faltava enfermeiro, né? Porque os enfermeiros estavam pegando Covid também, aquela confusão, tava faltando mão de obra. E aí, depois eu me afastei também, peguei licença prêmio, porque quem é estatutário tem esses benefícios aí de se afastar, né? Mas enfim, eu durei só mais 2 anos no hospital, fundei a minha empresa de cuidados materno-infantil e tava dando muito certo, né? Enfim, e aí me aprontei para poder sair logo, porque não tenho familiaridade, né, com outro setor que não seja mães e bebês. Então eu sei muito bem o que você sente quando você tenta fazer esse desabafo do tipo, eu não me dou bem num setor que tem óbitos, eu não me dou bem num setor que tem anormalidades e intercorrências todos os dias, eu não tenho familiaridade. E quando eu fui auxiliar de enfermagem, que eu atuava na linha de frente ali, que eu tinha tamponamentos, por exemplo, para executar, eu lembro que eu tinha um colega, o Eurico era o nome dele, gente, faz muito tempo isso. E eu pagava um sorvete pra ele fazer os tamponamentos pra mim, né? Não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, nenhuma. E ele super topava. E depois, na hora do almoço, ou à tarde, ou no outro plantão, eu comprava picolé pra ele, porque eu nunca gostei de fazer procedimentos assim, né? Nunca gostei. E aí, na faculdade, não foi diferente, né? Então, não se sinta inferior. Não é porque você se formou enfermeira que você tem que atuar em todos os setores, tá?
oncologia, né? Pediatria. Depois que eu fui mãe, depois que minha filha teve meningococcemia com 6 meses de idade, que foi um vucu-vucu, uma correria. Depois que minha filha teve asma, né? Eu cheguei a ter cilindro de oxigênio na minha casa. Não me coloca para trabalhar na pediatria com criança asmática, com broncoespasmo. Nem pensar. Eu entrava em parafuso, né? Via minha filha ali com crise de broncoespasmo. Então, tá tudo bem você não querer atuar em todos os setores. Mas, Aline, como é que fica a minha renda? Mas, Aline, como é que faço, né? 4 anos de faculdade, hoje a maioria das faculdades são 5 anos, né? Pós-graduação, especialização, como que a gente faz, né? Existem outros mercados, outros nichos para você atuar, mas se você ficar insistindo em trabalhar no hospital, eles não têm piedade, especialmente o hospital privado, eles vão querer te colocar em todos os setores para atuar, né? Então, a formação acadêmica em enfermagem, ela de fato não dá muita opção pra gente, né? Quando a gente estuda ali na época da graduação, a nossa vivência nos setores ela é muito pouca, né? Então não dá tempo, às vezes, da gente determinar algumas coisas, né? Às vezes a gente tem que viver só trabalhando nos hospitais é que a gente vai, de fato, se identificar com alguma coisa. Então, eu conheço, por exemplo, muito colega da enfermagem que se forma como enfermeiro e vai direto fazer a pós-graduação. E a gente aprende na faculdade que quando você se forma, é interessante você ir logo fazer uma pós-graduação para aumentar a sua chance de ser escolhido no mercado de trabalho, né? Quem aí também se formou como enfermeira e foi logo para fazer uma pós-graduação? Eu fiz isso, me matriculei logo na Unifesp, né? Porque eu já era funcionária pública como auxiliar de enfermagem e fazia plantão extra no Hospital do Servidor Público Estadual ali no Ibirapuera. Então a Unifesp era muito pertinho, então fui fazer nefrologia lá, fiz quase 8 meses de nefro lá. E aí eu pegava plantão extra no servidor estadual nos mesmos dias que eu tinha pós-graduação. Porque daí eu ia a pé, sabe? Era muito bom, assim. E já ganhava um dinheirinho como plantão extra, né? Como auxiliar de enfermagem. E ia a pé para pós-graduação de nefro. Mas aí eu fui chamada para atuar no hospital privado, no hospital da Unimed Santa Helena na época, né? Que infelizmente faliu depois. Mas eu saí antes dele falir, alguns meses antes eu passei no outro concurso como enfermeira. E aí, chegando no processo seletivo, a enfermeira-chefe lá da Unimed Santa Helena falou assim, mas você faz nefrologia, né? Você quer trabalhar em UTI, né? Na época, eu achava que o meu setor de escolha era nefro, era UTI, né? Por quê? Porque o professor, na minha graduação, ele me fez eu me encantar por UTI, né? É aquela coisa do status, do poder do enfermeiro dentro de uma unidade de terapia intensiva, né? De você tocar uma hemodiálise, de você mobilizar um paciente. É muito bonito o setor de a unidade de terapia intensiva, apesar de ser um setor desgastante emocionalmente, né? Mas é aquilo, na época de estágio é tudo muito lindo, né? Vai trabalhar num setor fechado como esse para entender o desgaste emocional e físico de um enfermeiro, de um técnico de enfermagem que atua 12, 24 horas num setor desse, né? E aí ela falou, mas aqui tinha que fazer pós-graduação em obstetrícia. Eu falei, tá tudo bem, eu tranco amanhã minha pós e me matriculo em obstetrícia. E foi assim que eu conquistei o meu primeiro emprego como enfermeira. E eu fiz exatamente isso. Porque mais importante do que fazer nefrologia era conquistar o meu primeiro emprego. E aí eu tranquei imediatamente a pós-graduação em nefrologia. E passado ali alguns meses, porque tinha que esperar abrir semestre, né, de faculdade, eu me matriculei em obstetrícia e fui fazer obstetrícia por conta de colocação profissional, né? E foi assim que começou a minha jornada em maternidade. Não foi porque eu escolhi, eu fui escolhida. Então, em outra oportunidade, eu venho aqui falar mais sobre isso, tá?
E que bom que eu fui escolhida por esse setor, porque depois eu tive a oportunidade de trabalhar na UTI, quando eu passei no concurso para enfermeira, cerca de 1 ano e meio depois. Mas cheguei na UTI, depois de já ter ficado 1 ano e meio no hospital privado, em maternidade e sala de recepção de RN pós-parto, que eu me dei conta de que eu já não sabia mais nada de UTI. Dopamina, dobuta, nora. Eu olhava aquelas bombas de infusão e eu falava, meu Deus, já me perdi. Já não sei mais o que tem que fazer aqui, né? E aí aqueles enfermeiros pra lá e pra cá, é pique, é bomba, é... Nossa Senhora, eu falava, meu Deus, fiquei só lá na lavagem gástrica, né? Na sondinha de alívio. Falei, me perdi, agora não sei mais trabalhar em UTI, né? E aí eu fiquei cerca de 2 meses na UTI e já fui remanejada para maternidade novamente no concurso e lá fiquei até a época da pandemia. E aí fiquei 2 anos em clínica médica e depois saí, exonerei do cargo público, tá? Então essa é mais ou menos a minha história, né? Percebi que a minha paixão era a área materno-infantil. Então, muita coisa é só a prática que vai nos dizer, tá? A época de estágio, de faculdade, não vai te trazer a clareza que você precisa. Não é na época de estágio que você vai definir o setor que você quer atuar. Um número pequeno de pessoas consegue ter clareza do que quer, né? Ah, eu quero trabalhar com tal público. Ah, eu quero trabalhar. Eu conheço pessoas que foram fazer enfermagem já determinadas em trabalhar em X setor, né? E eu acho tão bonito essa determinação, é igual o adolescente que fala assim, ai, o meu vestido de noiva vai ser assim, né? E tem lá a foto do vestido de noiva, e a hora que casa com aquele vestido de noiva. Minha vida aconteceu toda diferentona, assim. Eu fui casar mesmo 20 anos depois que eu já me relacionava com o Leandro, né? É isso mesmo, né? Depois que eu já era mãe de dois que eu fui casar, né? Então a minha vida toda ela é diferente, ela é do avesso do que o comum na maioria das vezes, né? E eu sou muito feliz desse jeito. Ainda que muitas pessoas façam esse desenho e conquiste a vida dentro desse desenho bonitinho e tá tudo bem, né? Agora, se você é uma pessoa que, como eu, né, não escolheu previamente a área, fez enfermagem ali esperando aflorar dentro de você alguma paixão, não aflorou, foi pro mercado de trabalho, aí sente um incômodo em X setor e fala, meu Deus, o que eu tô sentindo? Será que é isso? Será que eu não tô gostando? O que é isso, né? Nossa, acho que eu vou ser recriminada de dizer que eu não tô gostando de lidar com óbito, eu não tô lidando com dor, eu não tô lidando com luto, eu não tô lidando com as perdas dos pacientes, né? Como que eu serei vista, né? Não se sinta sozinha. Existem inúmeras pessoas que também não têm afinidade com esse público, com essa demanda emocional pesada, porque o enfermeiro que trabalha nesses setores, muitas vezes ele não tem só que lidar com a dor do paciente que está ali para partir, ou com a dor do familiar que está para perder o paciente, que daí são dois, né? Mas tem também as emoções da equipe de enfermagem, né? Ou da equipe multi, que vem ali no balcão lamentar que fulano está sofrendo, que o parente do fulano está sofrendo. Então todo mundo sofre. E a galera para no balcão para desabafar o sofrimento, né? Às vezes a própria psico passa no quarto, faz o atendimento e para no balcão para contar sobre o atendimento. Quem é que já passou por isso? Eu já passei muito por isso, gente. Né? Como colega, às vezes ela vem ali compartilhar alguma coisa sem falar muito ali, né? Expor eticamente alguma situação. Não. Mas às vezes algum comentário, alguma coisa que não soou, você não queria ouvir, você não queria saber, né? Então tem muito disso. Na época da pandemia, eu lembro que todo mundo tava torto, todo mundo falava, as próprias psicos lá do hospital falavam, porque nem elas estavam dando conta, ninguém estava dando conta de nada,
nem do próprio corpo, né? Vocês acham que eu tava dando conta de alguma coisa se eu perdi meu sogro e minha sogra com intervalo de 40 dias pra Covid e eu fui posta na Covid, né? Sendo que eu sempre fui do banco de leite e da maternidade, né? Como que eu vou lidar com tudo isso? Jovens morrendo no meu setor, assim, às vezes era 2, 3 óbitos no meu plantão, né? E aí eu tinha que lidar com o paciente, com a família do paciente, com a minha equipe, com as psis e com a galera toda, com o médico que não tava dando, ninguém tava dando conta, né? Então é uma demanda intensa. Eu tô falando da pandemia porque eu sei que você também pode ter passado por isso. E tem setores, determinados setores hospitalares, tem óbitos parecendo que é pandemia, né? Se é um setor muito grave, às vezes de moléstias contagiosas, né? A gente tem aqui em São Paulo, por exemplo, um hospital de referência que é o Emílio Ribas, por exemplo, que é um hospital só infecto contagioso, não sei a taxa de óbitos desse hospital, tá? Mas é um hospital que tem patologias gravíssimas, né? Como é o estado emocional e psíquico dos enfermeiros que atuam nessa instituição, né? Então, a gente também sente. Nossas emoções também precisam ser respeitadas, né? E a gente também merece ser feliz, né? A gente não precisa calar os nossos sentimentos só porque, ai não, eu estudei para ser enfermeira, eu preciso carregar esse troféu, esse diploma, doa o quanto doer. Não, não. Não é uma graduação que tem mais valor, que tem mais importância, né, do que os seus próprios sentimentos. Você, como pessoa, como ser humano, precisa ser respeitado acima de qualquer diploma, né? Então, não se sinta sozinho, né? A gente está, inclusive, no mês de setembro, né? No mês que a gente fala muito sobre essas questões emocionais. Na área da saúde, nós temos uma alta taxa de suicídio. E é importante que você saiba, enfermeira, que dentro da nossa área a gente tem várias opções de atuação, inclusive como autônoma, né? Que te permite ser feliz sem abandonar a enfermagem, sem abandonar essa carreira linda. Basta que você se aperfeiçoe, basta que você explore também esse mercado, né? Então, comigo foi exatamente assim, uma colega enfermeira não deu conta de uma agenda de atendimentos em determinado período aí da vida dela, né? E aí ela me via ali atuando com muita paixão pela amamentação, porque eu sempre amei trabalhar com amamentação. E aí ela falou, Aline, você não quer fazer um atendimento pra mim hoje? Olha, eu não tô dando conta, não sei o que, a Rose, que não está mais entre nós, infelizmente. Mas eu tenho contato com a filha dela até hoje. A Rose faleceu com um câncer de mediastino e ela descobriu o câncer na mesma... Ela descobriu o câncer, eu estava grávida da Bianca. No momento que eu tive a Bianca, a gente se conversou, a Bianca nasceu 12 de outubro, ela me mandou mensagem dando parabéns, o nascimento da Bianca. Aí, uns 4 meses depois, ela faleceu, foi muito agressivo, assim. E a Rose não deu conta de uma agenda de atendimentos, ela falou, Aline, você não quer, por gentileza, atender essa família? E aí eu fui, mas sem perguntar o quanto ela ia me pagar. Eu não estava interessada nisso, né? Tava muito feliz de trabalhar como funcionária pública, que era o meu sonho, assim, né? Já tava lá como enfermeira, como auxiliar de enfermagem, depois voltei como enfermeira. E aí eu fui, no dia seguinte ela me transferiu 450, 500 reais, eu não me lembro exatamente o valor, eu preciso levantar os meus extratos da época, né? Isso foi em 2016. E aí eu falei, Rose, que dinheiro é esse? Ela falou, da consultoria de amamentação. E aí eu nunca mais consegui esquecer. Aí eu ganhei a Bianca, e aí no pós-parto da Bianca, na licença maternidade, que eu tive 7 meses, né? 6 mais 1, eu fui estudar, eu falei, não, eu vou levar isso pra minha vida, porque agora eu quero ser consultora de amamentação. E aí depois eu fui fazendo vários cursos até me tornar uma consultora ampla, consultora materno-infantil. Então,
Foi através dela que eu consegui galgar desde 2016 essa gama de serviços que eu ofereço, mas foi através dela que eu conheci essa primeira oportunidade, né? E dentro de um dos cursos que eu conheci o furo de orelha. Aí dentro do curso de furo de orelha que eu conheci uma enfermeira que dava curso de gestante. E assim foi, e assim eu fui crescendo e fui galgando. E no meu perfil aqui do Instagram você vai poder conhecer mais um pouquinho sobre a minha história, né? Mas tem enfermeiros, por exemplo, que gostam mais da atuação na área de feridas, tem enfermeiros que gostam da atuação na área de ozônio, tem enfermeiros que gostam só da atuação do laser. Eu, particularmente, gosto muito da consultora materno-infantil, porque a gente tem a possibilidade de ter uma série de serviços, né? Eu fiz vários cursos no Sebrae, e o Sebrae ele fala muito de você ter uma esteira de serviços. Isso é muito interessante porque o público materno-infantil, ele é um público que ele gasta dinheiro, né? E ele gasta na alegria. E é muito interessante isso porque o Sebrae ele nos ensina a ter uma esteira de produtos, não ter um único produto. Então, o laser, por exemplo, apesar de ser um único produto, né, o laser ainda é um produto caro, ele é um produto que não facilita muito a entrega ali logo de imediato para o enfermeiro atuar, né? O produto, o laser, ele custa a partir de R$ 4.000, ele é caro para você adquirir, né? Então, às vezes, fica difícil ali o enfermeiro fazer um curso que custa pelo menos uns R$ 2.000 o curso do laser, aí tem mais o equipamento, e aí marketing e tudo mais, fotos profissionais, fica muito caro para começar, né? Então, eu gosto muito da proposta da consultora materno-infantil, porque a consultoria de amamentação, o furo de orelha, tem um custo menor para a gente começar, para daí você ir galgando e através dos primeiros atendimentos ir fazendo ali o montinho, o montão, para comprar depois seu equipamento de laser, para depois comprar um curso de laser terapia e aí por diante, né? Que foi exatamente isso que eu fiz. Então, mas você tem uma série de possibilidades de atuar como enfermeiro autônomo. Eu não sei se você sabe, mas o Corém já nos respalda na atuação como enfermeiro autônomo, né? Você não é ilegal atuando como autônomo, viu, enfermeiro? Você pode, você não precisa logo de cara abrir CNPJ, para com isso. Se alguém falou para você que você logo de cara tem que abrir CNPJ, já saiba que são profissionais querendo te tolir, querendo impedir que você atue, e o que mais tem, honestamente dizendo, são enfermeiros concorrentes querendo que você não dê o primeiro passo. É verdade. É uma verdade que precisa ser dita. Não é todo enfermeiro que apoia enfermeiro. Não é. Vá você dizer para um colega do plantão que você está pensando em empreender, para você ver o que você vai ouvir do seu colega. Você tá maluco? Empreender? Pra quê? Para com isso. Corém vai atrás de você. Enfermeiro não pode empreender. Enfermeiro tem que atuar atrás de médico. Enfermeiro tem que trabalhar dentro do hospital. Você tá doido? A Receita Federal vai pegar você. Você não pode atuar como autônomo a domicílio. Você tá doido? Enfermeiro só pode atuar em clínica. A domicílio não pode atuar. Tudo isso é mito. Essas conversas que você ouve de colega, de balcão, é tudo para te tolir. Infelizmente, a gente tem muito colega dentro da própria enfermagem que não quer que você dê esse passo. Sabe por quê? Porque ele não tem coragem de dar esse passo dentro da enfermagem. Ele não tem. E ele não quer ver você voar. Entendeu? Então, às vezes é melhor a gente nem compartilhar com os nossos colegas o que é que a gente está fazendo, que passo a gente está dando na nossa vida. Ou então, enfermeira, selecione as pessoas a quem você vai compartilhar. Porque, olha, são poucas as pessoas que nos querem bem. E de verdade, às vezes as pessoas que mais a gente confia são as pessoas que
nem sempre são verdadeiras as apoiadoras dos seus sonhos. Então, selecione muito bem as pessoas que você vai compartilhar os seus desejos, os seus sonhos, as suas metas, os seus objetivos. E saiba que você não está sozinha quando você não está tranquila, trabalhando com a dor do paciente, trabalhando com as perdas, trabalhando com os óbitos, né? Tendo que lidar com a dor da família do paciente, tendo que lidar com a equipe de enfermagem que está sofrendo também, ou com a equipe multi, ou com o médico que está ali se lamentando. Você não está sozinho, mas você não precisa desistir da enfermagem e trabalhar com artesanato, né? Ser dona de casa, né? Trabalhar com boleira ou com cookie, ou vender revistinha do Avon. Não precisa. Você não precisa dar espaço, não, tá bom? Gruda aqui no meu perfil. Eu vou te ensinar todo passo a passo para você se tornar uma consultora materno-infantil de muito sucesso e triplicar a sua renda atuando com mães e bebês. Quando eu falo triplicar a renda, eu falo da hora trabalhada, né? Então, tem vários vídeos aqui no meu perfil que eu ensino você a calcular a sua hora trabalhada aí no plantão. Então, você vai pegar o valor do seu salário e vai dividir pelas horas trabalhadas, né? Tem vários vídeos aqui explicando, depois você corre aqui para não ficar repetitivo, tá? E aí você vai descobrir que você ganha lá R$20, R$30, R$40, enfim. Cada atendimento na área materno-infantil, você não vai cobrar menos que R$180, não vai, né? E se você der curso de gestante em grupo, então, você vai ganhar no mínimo ali R$1.500 em um período de 5 horas, né? Dependendo de onde você der esse curso, dependendo de como você fazer. Eu já fiz curso de gestante de graça a 1 quilo de alimento, né? E eu ainda paguei o aluguel do salão de festas. Foi assim que eu comecei. E depois, 2 dessas famílias precisaram da consultoria de amamentação. E depois 2 dessas famílias tiveram meninas e eu coloquei furinho de orelha. Ou seja, eu gastei R$300 para alugar o salão de festas e ganhei 1.000 depois, né? Então, existem várias formas de começar, tá? Não tem uma receita de bolo. Existem várias formas de começar como consultora materno-infantil. Mas fato é que nós, enfermeiras, a gente já tem uma admiração por parte das mães. As mães já procuram enfermeiras para tirar as dúvidas, né? Para tirar as inseguranças, né? Por que meu bebê chora? Por que meu bebê tem cólica, né? Por que o xixi tá desse jeito? Por que o cocô tá assim? Será que eu tenho leite? Né? Como que eu previno engasgamento? E se ele engasgar, o que eu faço, né? Então, você, através do seu conhecimento, da graduação e se especializando ainda mais como consultora materno-infantil, você vai poder ensiná-la a fazer o tal do tummy time, que agora muitas famosas postam, bebê fazendo tummy time, as mães querem saber fazer, massagem Xantala, higiene natural, cuidar do coto umbilical, que agora a Sociedade Brasileira de Pediatria não tá mais recomendando o uso do álcool 70. E aí, como é que você tá ensinando as mães, né, com relação à higiene do coto umbilical? A troca de fralda, como que faz para fazer a higiene correta? Para que de fato esse bebê não asse, né? Então a gente tem que saber galgar esse público, porque elas querem o seu serviço. Elas querem. Só que você é aquela enfermeira que vai ficar trabalhando só por amor, por doação, sem lucrar nada por isso, porque sua faculdade foi gratuita. Você ganhou todos os livros, as matérias entraram na sua cabeça por osmose, você não precisou fazer sacrifício nenhum para estudar? Foi tudo muito fácil, tudo muito simples? Ou você teve que ir até a faculdade, você se dedicou 4, 5 anos para estudar? Então, pera. Nada mais justo que você lucre com isso. E não lucre pouco, porque você também paga a conta, como todo mundo também paga. A questão é saber se posicionar para ter um bom retorno financeiro. E se é com isso que você tem dificuldade, conte comigo também, que eu vou te ensinar.
a se posicionar e ter o seu retorno financeiro com relação a isso. Mesmo que você já seja uma consultora materno-infantil. Eu tenho profissionais de enfermagem que colam em mim, que já são consultores materno-infantil e ficam colados em mim para aprender a escalar os seus serviços. Então, tá tudo bem? Vem comigo, não tem problema. O importante é a gente faturar, certo? Vejo vocês no próximo episódio.